Olá, muito prazer. Eu sou o professor Enoque, do Centro Universitário FACEX, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Sou professor de Direito Penal, Direito Processual Penal. E o motivo dessas videoaulas que estamos iniciando é por causa desse momento que estamos vivendo, da epidemia do coronavírus. As aulas presenciais foram suspensas, nós estamos viabilizando esses pequenos vídeos com aulas para que os nossos alunos então tenham a continuidade daquilo que estava sendo ministrado presencialmente. Pois bem, a disciplina em questão é a disciplina de Prática Jurídica 3, que faz parte das práticas jurídicas, e especificamente trata de uma advocacia criminal simulada, onde o aluno passa por todas as etapas do acompanhamento de um advogado criminalista diante de um caso de prisão e de uma ação penal. Então, toda ação penal, todo processo penal começa com um fato típico, com um crime, acontecimento de um crime. Alguém comete um crime, geralmente é preso, e aí a família procura o advogado, liga para o advogado para que ele então vá à delegacia. A partir daí começa o trabalho do advogado. Então ele chega na delegacia, ele pode já tentar ver a legalidade da prisão em flagrante, ele pode, obviamente, conversar com seu cliente, entender a situação, acompanhar o depoimento, a lavratura do auto. E se ele perceber ali já alguma irregularidade na prisão em flagrante, ele pode, claro, argumentar com a autoridade policial, com o delegado, de que ali não há um flagrante, não se enquadra no artigo 302 a situação, e tentar já ali dirimir aquela situação. Geralmente isso não acontece, é muito difícil. Quase sempre o flagrante acontece, o auto é lavrado e a pessoa então fica quase sempre detida, né? Só quando é cabível fiança, então ele já sai. Se não, ele fica detido e é apresentado ao juiz da custódia, né? Temos a audiência de custódia, que foi criada recentemente no ordenamento brasileiro, já existe em outros países há muito tempo. Então, na audiência de custódia, o juiz da custódia, que não é o juiz que vai acompanhar o caso em si, que vai julgar o processo lá na frente, ele é apenas o juiz que vai analisar a lisura do ato de prisão em flagrante. Ali, naquele momento, o juiz vai cumprir o que está prescrito no artigo 310 do Código de Processo Penal. Ele vai relaxar a prisão em flagrante se ela for ilegal. Às vezes há defeitos na prisão em flagrante, e o juiz ali então relaxa, entende que houve um erro, não houve flagrante. Ou ele vai então homologar, se a prisão estiver legal, ele vai homologar a prisão em flagrante, e aí, se ele homologar, ele tem que tomar uma de duas decisões. Ou ele concede ao réu, ao flagranteado, o direito da liberdade provisória, ele ficar em liberdade provisória, ou seja, ele vai responder ao processo se houver em liberdade provisória, ou o juiz converte a prisão flagrante em prisão preventiva se ele entender presentes ali os requisitos do artigo 312, que são os requisitos da prisão preventiva, ou seja, que a liberdade do réu, a liberdade do flagranteado, oferece risco à ordem pública, à ordem econômica ou à instrução criminal ou então à futura aplicação da lei penal. Então, se o juiz entender um desses motivos ali, ele converte a prisão flagrante em prisão preventiva. Então, o advogado na audiência de custódia, o papel do advogado na audiência de custódia é o quê? Primeiro, se ele entender que há ilegalidade, ele tentar mostrar, ele fala isso oralmente, ele fala ao juiz que existe ilegalidade e requer o relaxamento da prisão. Se ele entender e ver que não há ilegalidade, ele requer ao juiz a liberdade, a concessão da liberdade provisória. Ele vai então dizer ao juiz que não existe ali naquela situação riscos, a liberdade do flagranteado não oferece riscos e pede ao juiz então que conceda a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, aquelas medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Caso o juiz, então, entenda que é motivo de converter a prisão flagrante em prisão preventiva, ele, obviamente, vai fundamentar. Claro que ele vai ouvir ali o parecer do Ministério Público, enfim, e ele decide. Se ele decidir por converter, ele vai fundamentar essa sua decisão. Fundamentada a decisão, então, a prisão preventiva estará decretada, o flagranteado vai continuar preso e o advogado, então, ele pode, então, manejar o pedido de revogação da prisão preventiva agora perante o juiz que vai assumir, né? O juiz de onde o crime aconteceu, o juiz que vai atuar naquela causa. Então ele se dirige ao juiz com uma peça chamada pedido de revogação de prisão preventiva, onde ele vai argumentar que os requisitos vistos pelo juiz da custódia não encontram ali, não estão de fato presentes. O juiz ali não... ele vai trazer elementos da jurisprudência, da doutrina, elementos fáticos também, ele vai mostrar situações. Por isso que às vezes eu sempre recomendo aos meus alunos, e ajo assim, quase sempre eu espero a chegada do inquérito, porque o inquérito chegando ele traz elementos que podem me ajudar a convencer o juiz que a conversão da prisão preventiva foi desnecessária. Então peço a revogação da prisão preventiva. Obviamente o juiz vai ouvir o Ministério Público vai dar o parecer, que pode ser pelo deferimento do pedido ou pelo indeferimento, no caso a manutenção da prisão preventiva, e o juiz vai decidir. Se o juiz decidir pela concessão do pedido, então ele revoga a prisão preventiva e pode substituí-la por medidas cautelares. Se não, ele indefere o pedido e mantém a prisão preventiva e ele fundamenta. E agora, o pacote anticrime, né, a lei pacote anticrime, exige que o juiz ataque ponto a ponto daquilo que foi arguído. Por isso eu digo, você deve fazer uma arguição boa, uma arguição bem fundamentada, para que o juiz também tenha que vir ponto a ponto, desconstituindo o seu pedido. E se o juiz indeferir, fundamentando, você vai analisar os fundamentos do juiz e se você entender que eles não são idôneos, eles não têm fundamentos, eles não são fundamentos muito fortes, você tem elementos para se contrapor, aí a peça agora é um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, né? Você vai manejar o habeas corpus para mostrar aos desembargadores que a decisão do juiz foi equivocada e que o réu pode responder o processo em liberdade. Você pede então a concessão da ordem de habeas corpus, que ele seja concedido para que então o seu cliente saia. Eu vou terminar aqui, porque é uma aula continuada, uma aula que deveria ser extremamente prática, mas a gente vai colocando essas informações aqui. Eu vou parar para o vídeo não ficar muito prolongado e no próximo vídeo a gente continua a partir desse ponto. Então espero que você tenha gostado e muito obrigado.